Bom dia, eu sou o Gabriel Saturnino. Bom dia, eu sou a Naomi. Bom dia, pessoal. Eu sou a Érica. Bom dia, eu sou a Bárbara. Bom dia, eu sou a Luísa. Bom dia, meu nome é Ana. Bom dia, eu sou a Marielle. Bem, neste trabalho vamos dar uma explicação sobre o que são essas plantas e trazer alguns exemplos para o entendimento. A utilidade da filogenia molecular e da filogenômica na previsão da quimiodiversidade e da bioprospecção também é destacada no contexto da descoberta e desenvolvimento de medicamentos baseados em produtos naturais. Segundo o capítulo 1 do livro Genomics and Evolution of Medicinal Plants, o estudo da relação evolutiva entre grupos de organismos, filogenia, origem da raça e espécie, é utilizado na previsão de seres vivos que correspondem igualmente a miríades de substâncias químicas, que foram aparecendo ao longo do processo evolutivo, a quimiodiversidade, e na procura na natureza de seres vivos, substâncias químicas ou genes que lhe pertencem, no caso da bioprospecção, para a descoberta e desenvolvimento de produtos medicinais à base de plantas. As plantas medicinais têm sido a base do tratamento de várias doenças na medicina tradicional africana, bem como de outras formas de tratamento em diversas culturas do mundo. Cerca de 80% da população mundial ainda depende exclusivamente da medicina tradicional ou fitoterápica para o tratamento de doenças, principalmente na África e em outros países em desenvolvimento. A maioria das plantas medicinais potentes tem relativamente nenhum efeito tóxico ou adverso quando usada por humanos, enquanto alguns são muito tóxicos para humanos e animais, com potencial de danificar certos órgãos do corpo. Isso exige cautela no uso de plantas medicinais, cujo uso está atualmente aumentando devido à fácil disponibilidade, acessibilidade e eficácia promissora comparável ao custo frequentemente alto e aos efeitos adversos dos agentes de drogas sintéticas convencionais. As plantas medicinais evoluíram ao longo dos séculos como partes essenciais da civilização africana e são amplamente reconhecidas hoje como representantes de seu rico patrimônio cultural e científico. A crescente demanda por produtos de plantas medicinais renovou o interesse da indústria farmacêutica na produção de formulações fitoterápicas para a saúde, produtos cosméticos à base de ervas e suplementos nutricionais à base de ervas. Assim, além de servir para funções médicas e culturais, as plantas medicinais na África têm importância econômica. Os mercados globais e nacionais têm crescido para as ervas medicinais e ganhos econômicos significativos estão sendo obtidos com a venda de produtos de plantas medicinais. As plantas medicinais e seus componentes possuem uma gama de propriedades preventivas benéficas. Elas apresentam muitos efeitos promissores para vários problemas de saúde, como resfriados, tosse, irritações na garganta, dor de estômago, indigestão e problemas gastrointestinais. E também tem atividades protetoras positivas, como espasmolítico, sedativo, antiviral, anti-inflamatório, antisséptico, hepatoprotetor, anti-hiperglicêmico e imunoestimulante. Como a quantidade de plantas medicinais consumidas são geralmente pequenas, as plantas individuais não contribuem significativamente para a dieta alimentar. Quando usados como remédios ou como constituintes de medicamentos, os componentes bioativos das plantas medicinais ficarão mais concentrados. No entanto, eles são mais eficientes contra problemas de saúde do que em tratá-los. Vamos a alguns exemplos. O nome científico é Maitenius truncata celastracea. A origem dessa planta é no Brasil, e essa planta é considerada ornamental pela semelhança de suas folhas e frutos com o azevinho, usado nas decorações de Natal no hemisfério norte. Na fitoterapia, é usada no tratamento de úlceras estomacais, comprovada pela Central de Medicamentos, sim, do Ministério da Saúde do Brasil. Por ser morfologicamente parecida com outras espécies que podem causar danos à saúde, a indicação e as formas de uso deverão ser feitas somente por profissionais habilitados. Outro exemplo é o coração magoado. O nome científico é Irisene herbistile amarantaceae. A origem dessa planta é na América do Sul, e as suas folhas têm um formato de coração, são roxas com nervuras vermelhas e rosadas. Os ramos também são vermelhos e semelhantes ao sistema vascular humano. Na doutrina dos sinais, é usada para tratamento de doenças do coração. Estudos farmacológicos mostram que essa planta tem efeito cicatrizante e acelera o processo de reparação da ferida aberta em pele de rato. Pode ser tóxica ao organismo humano quando usada sem acompanhamento profissional habilitado. Calêndula.
A calêndula é usada no tratamento da acne como bactericida, antisséptico e anti-inflamatório. Na Espanha, era considerada uma planta mágica. Para obter proteção contra todos os perigos, os feiticeiros aconselhavam usar um talismã de calêndulas colhidas quando o sol estivesse entrando no signo de Virgem, embrulhadas junto com um dente de lobo e várias flores de louro. Plantas tóxicas. Elas são chamadas de plantas tóxicas pois apresentam princípios ativos capazes de causarem grandes intoxicações quando ingeridas ou irritações cutâneas quando tocadas. A primeira prevenção é evitar essas plantas em casa ao alcance de crianças. Para muitas pessoas, o conceito de natural significa ausência de produtos químicos e, desta forma, não causam mal à saúde. Assim, produtos naturais passam a ser sinônimos de produtos saudáveis, seguros e benéficos. É preciso lembrar, no entanto, que as plantas possuem diversos componentes químicos que podem agir sobre o organismo, produzindo inúmeros efeitos. Agora falaremos um pouquinho sobre a manihou suculenta, que é uma mandioca que, apesar de ser uma planta largamente consumida pelo homem como fonte calórica, a mandioca, se preparada inadequadamente, causa uma intoxicação, que não raro se mostra fatal. A raiz da mandioca contém substâncias chamadas linamarina, sob a ação de enzimas linamarese. Presente nos tecidos da própria raiz, a linamarina decompõe-se liberando, entre outras substâncias, o cianedreto, que é o HCN. Este é o mesmo gás que se utiliza em alguns locais dos Estados Unidos nas câmeras de gás para execução de condenados à morte. A linamarina é um representante do grupo glicosídeos cianogênicos. Certa variedade de mandioca acumulam quantidades muito maiores de linamarina, são chamadas mandiocas bravas. A linamarina ocorre em maiores quantidades na casca da raiz, mas a polpa branca comestível também contém quantidades consideráveis de glicosídeos. Na circulação sanguínea, o cianidreto ele libera os íons cianeto, que é transportado pela hemoglobina. Nas células, o cianeto liga-se fortemente ao citocromo mitocondrial, que é responsável pelo transporte de elétrons na respiração celular. Por essa razão, o intoxicado ele passa por um processo de asfixia celular, que, dependendo da quantidade de cianeto no sangue, pode provocar a morte. A maneira mais correta de se consumir mandioca no ambiente doméstico é eliminar uma boa espessura dos tecidos mais externos da casca, deixar as partes descascadas imersas na água por 1 ou 2 horas, o que causa a morte das células e decomposição da linamarina. E cozinhar em água fervente por pelo menos 1 hora para garantir a decomposição química do que restou da linamarina. Diefenbachia picta, comigo ninguém pode. Araceae. Comigo ninguém pode é uma planta herbácea muito cultivada nos lares dos estabelecimentos do pequeno comércio, bares e mercearias, e também muito usada em rituais afro-brasileiros. Uma parcela da população acredita que a comigo ninguém pode é uma planta capaz de neutralizar certos sentimentos negativos, como a inveja e o mal-olhado. As folhas da planta são muito vistosas, apresentando uma variegação, isto é, uma distribuição irregular de áreas verdes e albinas. A mastigação, ainda que de pequenas porções de folhas ou pecíolos de comigo ninguém pode, causa uma intensa irritação das mucosas da boca, faringe e laringe com inchaço, edema da língua e estreitamento da passagem de ar nas vias aéreas superiores. A pessoa pode perder a fala por algum tempo, daí o nome inglês da planta, dumb cane, que significa a cana do mudo. Dependendo da gravidade da reação do organismo, pode sobrevir à morte por asfixia. A irritação e o inchaço são consequências do desencadeamento de um processo alérgico. Existem na planta cristais longos, raftes terminados em bísel e reunidos em feixes, contendo algumas centenas deles. Esses feixes são embebidos por um suco vacuolar proteico com atividade enzimática chamado dambicaína. Os cristais, por terem as extremidades cortantes, perfuram as mucosas e injetam nelas o suco contendo a dambicaína. Esta proteína provoca a lise das membranas celulares, que libera histamina, serotonina e outras aminas
desencadeando um intenso processo alérgico que leva à formação do edema. Comigo Ninguém Pode é uma das plantas mais perigosas no ambiente doméstico, por ser muito comum e capaz de provocar uma reação muito intensa e de extrema gravidade a partir de simples mastigação de pequenas porções da folha. É muito importante ensinar isso às crianças e manter sobre elas estreita vigilância para evitar eventuais acidentes de intoxicação. Um outro exemplo é a Abrus precatorius, também conhecida como jequiriti. A Jatopra curcas, também chamada de pinhão de purga, e a Ricinus communis, a mamona. Essas 3 plantas têm em comum proteínas muito tóxicas em suas sementes. Elas são capazes de aglutinar hemácias, sendo letais em quantidades muito pequenas. A proteína tóxica do jequiriti é chamada abrina, a do pinhão de purga, corsina, e a da mamona, ricina. O jequiriti é uma trepadeira não cultivada, portanto as pessoas não têm contato frequente com a planta. Suas sementes são muito vistosas, apresentando-se vermelhas com uma mancha negra, sendo utilizadas principalmente como objetos de adorno. Às vezes, crianças ingerem as sementes semelhantes a contas do colar ou no terço, o que pode ser muito perigoso. E já houve casos em que a ingestão de uma única semente foi suficiente para matar uma criança. A semente do jequiriti situa-se entre os mais potentes venenos conhecidos, orgânicos ou inorgânicos. As sementes do pinhão de purga e da mamona têm efeito semelhante quando ingeridas. Ambas contêm grande quantidade de óleo que apresenta efeito purgativo. As proteínas tóxicas presentes em ambas não ocorrem no óleo quando este é extraído. Portanto, o óleo de mamona, que era usado medicinalmente como purgativo, não tinha atividade tóxica. Porém, a torta que se obtém após a extração do óleo é altamente tóxica. Há referências de que 5 sementes de pinhão de purga são suficientes para matar uma criança. As sementes de pinhão de purga e da mamona, embora tenham os atributos ornamentais das do jequiriti, são também vistosas, o que atrai a atenção principalmente de crianças. E a mamona, devido ao fato de ser uma planta muito comum, oferece maior risco de intoxicação. Você sabia? A cannabis também pode ser utilizada medicinalmente. Tal planta pode auxiliar no tratamento de dores crônicas, espasmos musculares, epilepsia, síndrome de Dravet, mal de Parkinson, mal de Alzheimer, acidente vascular cerebral, entre muitas outras doenças, e pode até mesmo melhorar o desempenho pulmonar. Inclusive, há casos no Brasil de pessoas que fazem tratamento com tal planta, dentro dos parâmetros da legalidade, é claro, e sendo a mesma manuseada da forma correta, isso é, em óleos, cápsulas e de outras maneiras. É importante prestar atenção nas pessoas que parecem rosas. Elas podem ser, na verdade, plantas carnívoras que atraem sua presa e depois as comem.